Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana com Salomão Moiana, sempre assim. Todos os domingos fazemos análise daquilo que foram os principais temas que marcaram a agenda política, econômica e social do nosso país. E neste domingo, Salomão Moiana, começamos com o facto da semana, como o estranho golpe da Guiné-Bissau. Exato. Bom, o Guiné-Bissau é um país que já o golpe lá já fez escola, não é? Já houve 4 golpes bem-sucedidos, este é o 5º, não é? E já houve 17 tentativas de golpe desde a independência para cá. Portanto, é um país pequeno, não é? Com uma população que não chega a 2 milhões de habitantes, mas que ciclicamente consegue registrar golpes. Já houve assassinatos de chefe de Estado, o Bernardino Nino Vieira foi assassinado. Ele também fez um golpe de Estado em 1980 e depois agora veio a ser assassinado em uma série de situações. E vários militares também já foram assassinados. Mas este golpe de agora é um golpe sui generis, é um tipo de golpe que nunca aconteceu no mundo. Porque é o seguinte, o presidente cessante, o Umaro Sissoko Embalo, devia ter terminado o mandato dele há 1 ano atrás. Portanto, o mandato do presidente da República na Guiné-Bissau são 5 anos, ele governou 6 anos. Porque sempre andou a alegar que não havia condições propícias para haver eleições. E, finalmente, devido à pressão internacional, organizou eleições para o dia 23 de novembro. E ele foi candidato à sua própria sucessão. E antes de ele ser candidato à sua própria sucessão, e através do Tribunal Supremo que ele controla, o Tribunal Supremo nem consegue ter metade de juízes que deve ter por lei, e os poucos juízes que estão lá são pessoas dele que ele colocou. Esses indivíduos desqualificaram candidaturas, desqualificaram a candidatura do PAIGC, que é o Partido da Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, que é o maior partido do país, e foi desqualificado para não concorrer. O presidente do PAIGC, agora, que é o Domingos Simões Pereira, o engenheiro Domingos, também foi desqualificado, foi impedido de ser candidato. Então, ele, com isso, já tinha o caminho livre para ele ganhar livremente as eleições. Só que apareceu um candidato independente chamado Fernando Dias, e que ele deixou concorrer por não ameaçar, por não ser nenhuma ameaça à figura do Umaro Sissoko Embalo, um jovem totalmente descalço. Politicamente não tinha partido, não tinha nada, só que ele fez aliança com o PAIGC, que foi impedido de concorrer. E os elementos do PAIGC, sobretudo o seu presidente, Domingos Simões Pereira, apareceu a fazer campanha pelo jovem, e os dois tiveram uma vitória retumbante, em que o presidente da República, o Umaro Sissoko Embalo, ficou pelos míseros 30%, e o jovem com mais de 67% de votos. Portanto, isso de acordo com as contagens chamado comissões regionais de eleições. As contagens das comissões, digamos, provinciais, se fosse o nosso caso. Então, ganhou em todo o país praticamente, e mesmo em Bissau, ganhou. Agora, o golpe surge um dia antes do anúncio de resultados. Quer dizer, quando a Comissão Nacional de Eleições se preparava para, no dia seguinte, apresentar publicamente os resultados, quer dizer, o somatório dos resultados regionais obtidos em cada província, eis que surge um golpe de Estado, estranhamente protagonizado por pessoas que trabalham com o próprio presidente. O chefe da Casa Civil é que anuncia o golpe, e já vestido a militar, e o chefe do Estado-Maior, que agora foi proclamado presidente de transição, é tio do chefe da Casa Civil e era o homem de campanha do Umaro Sissoko Embalo.
andava com o presidente ao longo de todo o país, a fazer campanha com o presidente. Antes dele ser chefe do Estado-Maior-Geral, eles lá têm um chefe do Estado-Maior particular. É uma invenção do próprio chefe. É uma coisa incrível. Era chefe do Estado-Maior particular do presidente. E depois subiu para chefe do Estado-Maior General. Então, é um golpe estranho, e que não houve nada, não houve ninguém ferido, não houve ninguém lesionado, nem morto, muito menos morto. E depois o estranho, o mais estranho, é que no golpe de Estado, golpeia-se quem está no poder. Então, em princípio, quando se disse que o presidente estava detido, nós ficamos a pensar que se calhar é genuíno. Só que estava detido o presidente, mas também estavam a procurar deter os da oposição. Quer dizer que o presidente com os da oposição entram no mesmo saco neste golpe. E lograram deter o Domingos Simões Pereira, que até hoje está numa esquadra da polícia em Bissau, e o próprio Fernando Dias, o candidato vencedor, estava detido, mas conseguiu soltar-se, escapulir-se, graças aos jovens lá que ajudaram a atrapalhar os militares, e ele fugiu e deve estar numa embaixada qualquer, por isso ele está num sítio seguro a monitorar a situação. Portanto, é um golpe estranho. E o mais estranho é que na última sexta-feira, antes de libertar aqueles outros que não têm nada a ver com a chefia do governo, o próprio presidente foi liberto e viajou para Senegal, de onde ele diz que vai partir para a França. E antes dele ser liberto, o presidente golpeado é que estava a ligar para o mundo inteiro e para órgãos de comunicação social estrangeiros a informar que ele está detido porque houve um golpe no país dele. Quer dizer, é um golpe sui generis, nunca aconteceu um golpe igual. Então, mas ficou claro agora na comunidade internacional que não há golpe nenhum. O único golpe, quem está a fazer o golpe é o próprio presidente cessante, com a vergonha de entregar o poder ao justo vencedor das eleições. Ele inventou isto, é uma inventona, não é um golpe, não é uma intentona golpista. E pronto, ele não consegue entregar o poder livremente, então inventou esta manobra toda. E abandonou os observadores? Abandonou os observadores da União Africana, da CEDEAO e o outro da CPLP. O presidente Nussi, que recebeu, embalou aqui por duas vezes como amigo. Exato, abandonou o presidente Nussi em Bissau, ele foi embora para o Senegal. Então, mas a situação vai mudar se tudo correr bem. Porque... Acha que essa nova junta não tem capacidade de mudar? Não tem nada. São coitados deles, eles nem sabem exatamente o que é que devem fazer. Já começaram a fazer decretos, parece. Fazem decretos a mando dele. Ele que está telefonando, a dizer façam isto, façam aquilo. Mas a CEDEAO, aquela comunidade dos países da África Ocidental, tomou uma decisão de mandar uma equipe que integra o presidente da Serra Leoa, presidente do Cabo Verde e presidente, acho que é de Mali, para irem lá. E para irem lá com uma missão muito clara, dizer aos militares que o processo eleitoral tem que terminar. Mas as atas não foram confiscadas pelos militares? Não foram confiscadas. Até aqui parece que estão em sítio seguro. Porque aquelas atas já estavam com os próprios contendores. Ou seja, o presidente sabia que perdeu a eleição? Sim, ele tinha clareza. É por isso que 2 dias antes desta manobra houve uma reunião muito séria na sede da campanha dele, em que até inclusivamente pediram ajuda de um general da Guiné-Conakry que viajou para lá, que é para estudar o que fazer perante este descalabro em que nós não conseguimos nada. Havia uma ideia de que embalou uma pessoa muito popular, que estava a fazer grandes obras. Não, nunca foi popular. Foi uma pessoa muito um grande ditador. Fechou a Assembleia Nacional. Fechou tudo. Forçou o presidente do Tribunal Supremo a entregar o poder. Exatamente. Por exemplo, o regime da Guiné-Bissau é como o regime de Portugal, é semipresidencialista, em que o primeiro-ministro é chefe do governo e o presidente da República não dirige o Conselho de Ministros, é comandante supremo das Forças
de Defesa e Segurança, mas não intervém no dia a dia do governo. Mas desde que o Sissoko Embaló foi eleito, já há 6 anos atrás, é ele que dirige semanalmente as sessões do Conselho de Ministros. Quer dizer, tem um primeiro-ministro que é um boneco, esvaziando por completo o sistema semipresidencialista que eles adotaram. Ele adotou um sistema presidencialista de facto, que não está previsto na Constituição da Guiné-Bissau. Portanto, eu penso que a situação da Guiné-Bissau tem que mudar. E eu uso esta oportunidade porque estive a ver já em algumas redes sociais aqui em Maputo, algumas pessoas que se calhar não têm informação e já estavam a começar a saudar o golpe, a dizer, epa, ventos de mudança vêm de Cabo Verde. Aquilo ali não é ventos de mudança, é vento de retrocesso. E a mudança não é aqui. Os ventos de mudança em Guiné-Bissau é aquele que ia acontecer com a divulgação dos resultados eleitorais, em que ganha um jovem intelectual, um jovem que não é militar, não tem escolta militar, não tem segurança do Estado, contra um aparato todo. Fizeram uma campanha absolutamente sofrível. Fez uma campanha quase a pé. E o chefe do Estado estava com todo o exército na campanha. Estava com helicópteros, com todo o aparato do Estado do lado dele. E esses militares todos, que estão no golpe agora, eram os cabos eleitorais dele. Até aparecem nas fotografias com o candidato. Estão com ele em todos os distritos. Portanto, não é ventos de mudança o que está a acontecer agora, desde o dia 26 para cá. O que está a acontecer desde o dia 26 para cá é o retrocesso ao vento da mudança que ia acontecer com a divulgação dos resultados eleitorais, que dava uma larga vantagem ao Fernando Dias da Costa, que é um jovem intelectual, que não é militar. Também foi uma grande jogada do mestre do Domingos Simões Pereira. E pronto, portanto, isto, se deixar este golpe prevalecer, está-se a adiar a oportunidade democrática para Guiné-Bissau mais uma vez. Mas era uma anedota. Então, Guiné-Bissau já foi declarado um Estado falhado. E se isto se mantém, vai ser pior ainda. Portanto, nós próprios aqui apelamos a todas as forças de bem para que forcem esse regime militar a entregar o poder aos civis e que o processo eleitoral seja devidamente concluído com a divulgação dos resultados e a tomada de posse dos órgãos democraticamente eleitos pelo povo. E não esta manobra que está sendo ensaiada por militares, porque isto é um retrocesso para a democracia, não só em Cabo Verde, como em todo o continente africano. Exato. Salomão, vamos avançar então. O fato positivo disto é saber que o presidente Nyusi está bem de saúde, todos os observadores estão bem de saúde. Estão saudáveis e muita gente, a propósito disso, muita gente já está a ver como se o presidente Nyusi tivesse capacidade, na sua qualidade de chefe da missão de observadores, para intervir. Até ouvi um analista numa televisão, a dizer, não, o presidente Nyusi, como já foi ministro da Defesa, devia ir ao quartel e dialogar com ele. Mas na qualidade de quem? Já vejo um observador ir a um quartel e começar a dialogar. Não é essa a função do observador das eleições. O observador das eleições, ele é chefe de uma missão de observadores. Não é ele o dono do processo eleitoral. A solução está mesmo com os bissau-guinenses. Exatamente. Os donos do processo são os próprios guinenses. E agora, o que vai acontecer com o respaldo internacional, temos uma organização da qual a Guiné-Bissau faz parte, a CEDEAO. E essa organização tem poderes dentro das diretivas, dos estatutos dessa organização, tem o poder de forçar a democracia naquele país. Se eles recusar, pode haver uma intervenção. E já aconteceu no passado esse tipo de intervenção, mesmo na Guiné-Bissau, quando a Nigéria era presidente dessa organização. Aconteceu também, onde Yahya Jammeh também queria... Exatamente, na Gâmbia. Na Gâmbia. Também já fizeram uma intervenção robusta. E depois, isto ainda bem, porque
o Goodluck Jonathan, o antigo presidente da Nigéria, está retido lá, está em Bissau. Então, isto é muito bom, porque assim a CDAO toma isso mais Mas seriamente. os militares já abriram o espaço aéreo. Sim, já abriram tudo. Eles não querem problemas. Não querem, também não podem querer, eles não têm capacidade, eles não estão a saber o que é que vão, estão ali para fazer. Se calhar a melhor solução para a Guiné, há ali um grupo de um generalato que vem da luta armada, ou seja, na Guiné não houve uma transição, como noutros países, nas forças. Aqueles generais que vieram da luta continuam lá. Ou seja, se calhar o primeiro problema a resolver na Guiné é a reforma do setor de defesa e segurança. Quero-me parecer que, sem resolver este problema, a Guiné-Bissau não tem Eu acho que o Márcio Sissoko Embaló não é da luta armada, é um miúdo. Falo daquela estrutura. Mas é preciso mudar também a mentalidade política das pessoas. E pronto, já tivemos outro presidente antes do Márcio Sissoko Embaló, chamado Mário Vaz, que era também um ditador. Teve números muito irrisórios. Agora candidatou-se, quase que apanhou menos de 5%. Mas, na verdade, aquilo que ficou claro nessas eleições é que quem tem o apoio do PSGC é potencialmente vencedor das eleições. Mas Mário Vaz, quando concorreu pelo PSGC, ganhou a eleição. Exato, mas há um grupo grande que não quer o PSGC no poder. Exato. Mas pronto, vamos lá ver. Então, vamos voltar para Moçambique. O primeiro tema, como é óbvio, não deixaria de ser, é a visita do presidente Lula a Moçambique e também o honoris causa e o seu discurso em torno da educação. Bom, isso foi uma dádiva. A vinda do Lula é uma oportunidade incrível. É uma aula aberta, quer dizer, desde a chegada até a tudo. Até podia falar daquilo que ele falou na África do Sul, na reunião do G20, onde esteve a participar. Depois da reunião, na segunda-feira, veio para Maputo e teve aqui uma sessão, um encontro de negócio entre Moçambique e Brasil. Uma conferência de negócio entre Brasil e Moçambique. Para além das conversações oficiais. Exatamente. E penso que também nesse encontro houve, aliás, nas conversações houve 9 acordos assinados com Moçambique. Houve 9 acordos de cooperação. Isto é como uma reabertura. O Brasil está de volta. Sim, o Brasil está de volta, porque o Brasil já esteve aqui em grande. Em grande, sim. Já esteve aqui no tempo da Odebrecht, quando se fez o próprio Vale. Quando se fez o aeroporto de Nacala, quando havia o projeto de Muamba Major para estancar as cheias na região sul, aqui no Incomar. Acho que é a entrada de Gutierrez, também uma grande construtora brasileira. Então tudo parou com a entrada de outro regime da direita no Brasil. Então todos os acordos, então pararam esses projetos todos. Os acordos pararam, Moçambique, os Lulas foram parar na cadeia. Exatamente. Mas pronto, graças a Deus, tudo vai ser reativado. E esta cooperação com o Brasil, para mim, me parece mais sincera, mais objetiva e mais previsível do que... E terra a terra, né? Mesmo nessa coisa de gás, nos grandes projetos de gás. Se nós tivéssemos podido contar com o Brasil desde o princípio... A Petrobras, por exemplo, que é uma grande petrolífera. E esta empresa, Embrapa, para a questão da agropecuária, o agronegócio. É um agronegócio, quer dizer, na área do agronegócio, seria um avanço muito grande. E eu penso que Moçambique, se souber aproveitar essas oportunidades, se souber também ser sério, porque Moçambique já esteve a trabalhar com o Brasil no projeto Pro Savana. E depois Moçambique abandonou isso sem dizer nada, de qualquer maneira. Então Moçambique já também teve muitos projetos. O problema é que cada ministro tem sua política agrária. Exato, apoiados e tal, mas no fim abandonados. E eu gostaria que houvesse mais seriedade na cooperação com o Brasil, porque há muitos ganhos para o país. E depois aconteceu o honoris causa, que é altamente bem merecido. É verdade que o Lula já teve vários honoris causa. Mais de 40. Este é o 40º que ele está a ter. Então, é um homem que não... E ele próprio disse que de todos os honoris causa que já recebeu, este é que o emociona mais, este é que o aproxima mais às suas origens,
a sua maneira de ser, e por ser um honoris causa dado por um país igual ao Brasil em muitos aspectos, é igual o tipo de sofrimento que os moçambicanos passam, o tipo de paisagem cultural dos moçambicanos é mais ou menos igual à A própria vida do Lula, a semelhança de quase todos os moçambicanos das zonas vieram rurais, de baixo, das zonas periurbanas. a fugirem da fome. Exatamente, a fome. Ele sempre disse que a fome não é questão de falta de comida, é falta de justiça. E é verdade isso. E quando fala, por No exemplo... caso do Brasil, é mesmo falta de justiça, porque o Brasil é o maior, um dos maiores, está no top 3 dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas pode haver fome. É como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há pessoas que passam fome. Mas a comida sai no McDonald's. Exatamente, tem muita comida. Aliás, Estados Unidos até faz do milho, a exportação do milho, uma arma política. Se não gosta de ti, cancela o milho que se dá ao PMA para distribuir pelo mundo. Portanto, não é de facto a questão de fome no mundo, dos tais 700 milhões de habitantes do mundo que ainda passam fome, não é questão exata da falta de comida. Não é falta de comida, é falta da justiça, é falta da distribuição correta dos grandes recursos. E Lula diz até que é falta de vergonha por parte de quem governa o mundo. Quer dizer, se você não tem vergonha, vai fazer uma parte grande da sociedade mundial passar fome quando há muita comida que é desperdiçada, que é deitada fora para não apodrecer ou por estar a apodrecer e que não é dada aos seres humanos. Portanto, eu penso que nós tivemos uma semana inteira para termos uma grande lição sobre como governar o país, sobre como gerirmos melhor a nossa educação e discutirmos com muita abertura esta ideia de que a educação tem que ser vista não como um gasto, como uma despesa, mas como um investimento dentro do orçamento do Estado. Então, ele disse claramente ao presidente Chapa que eu, quando assumi o poder em 2003, a primeira coisa que eu disse lá no primeiro Conselho de Ministros foi de que acabou essa coisa de escrever no orçamento que a educação é um gasto. A educação passa a ser investimento. E isso muda tudo. Quando considera a educação um investimento e não uma despesa, e não um gasto, você encara a educação de outra maneira. Encara a educação como uma obrigação. E ele até diz que é uma obsessão pela educação. Mas isso é muito bom. Só o número de universidades que os governos dele criaram. E já criaram 18 universidades federais. O Brasil já tinha muitas universidades. E centenas de institutos politécnicos superiores. E mais uma série de outras. Só na área dos hospitais universitários, diz que criaram 47 hospitais universitários. Imagina lá 47 hospitais. E lançaram um sistema único de saúde, chamado SUS. Mais ou menos como um sistema de saúde. Eles já avançaram muito e eles estão disponíveis a trazer isso para nós. Agora, o problema aí já vai ser para aquele ditado de que Deus dá a nós a quem não tem dentes. Vamos receber tanta cooperação e não vamos conseguir mastigar. Vamos querer, como nós somos picuinhas, somos uma mentalidade de pequenez, vamos querer primeiro abocanhar, não passar as oportunidades para aquele, porque aquele senão também vai ficar, vai crescer. E pronto, muitas oportunidades vão passar assim. Sabe que há bolsas que são oferecidas para o país, gratuitas, e que ninguém vai. Porque aquele que tem bolsa, se não tem dos seus que qualificam para aquela bolsa, prefere não divulgar. Quer dizer, isso é típico de uma mentalidade de subdesenvolvido. O subdesenvolvido é um bandido interno para si próprio, que pode se matar, porque pode morrer à fome, porque se eu comer, aquele também pode comer. Então é melhor eu não comer para ficarmos os dois sem comer, para eu depois descobrir uma oportunidade para comer na ausência dele. Então, esta mentalidade temos que escangalhar em Moçambique se nós queremos aproveitar
as milhares de oportunidades que o mundo nos dá. E o presidente Chapa ainda nem se apercebeu de que os vários pedidos de apoio que anda a fazer no mundo e as pessoas estão a responder. De repente, Moçambique vai ter muito dinheiro e não ter capacidade de execução. Como já aconteceu com o HIV-Sida, que já tivemos tanto dinheiro no passado que no fim do ano era devolvido aos doadores. Porque para Moçambique não tem capacidade para implementar. Não tem capacidade para usar, gastar o dinheiro. Isso pode acontecer aqui. Pode acontecer que do Brasil vem muito dinheiro para a agricultura, de onde vem muito dinheiro para a agricultura, de outros países vem muito dinheiro. E depois, quem é que vai fazer o quê? Começamos a olhar de um lado para o outro. Portanto, uma das coisas é nós estarmos bem capacitados internamente para termos a capacidade de absorção dos recursos imensos que poderão vir devido a essas ações diplomáticas que estão a ser incitadas para pedir ajuda internacional. Para chegar à conclusão de quê? De que não falta ajuda internacional para Moçambique, falta capacidade interna de Moçambique de transformar a ajuda em desenvolvimento. Então, isso é que está a faltar aí. É aí onde temos que trabalhar mais. Não é ainda pedir mais ajuda, porque há de vir. E outra ajuda que nem pedimos, há de vir também. Mas nós, que tal chegar a essa ajuda toda? Vamos fazer o quê? Vamos nos entreolhar. Vamos começar a pensar num esquema. Como é que eu posso roubar ali? Como é que eu posso roubar lá? E não vamos fazer nada. Portanto, temos que aprimorar os mecanismos internos de absorção e de aplicação da ajuda que vier de fora. E do Brasil há de vir muita ajuda. Acha que uma das questões que se discutiu muito é que tudo aquilo que Lula disse sobre a responsabilidade de quem governa em cuidar, ele usa muito essa palavra, cuidar do povo, a questão do investimento na educação, são questões que são sempre ditas por muitos intelectuais aqui em Moçambique, mas não, muitas vezes não são levados a sério. Acha que a mensagem do Lula chegou para a nossa classe política? Eu, quando falo de classe política, não falo apenas do poder, mas de toda a arquitetura de quem detém aqui. Eu acho que sim, eu acho que a mensagem chegou. Foi ovacionado, até por aquelas pessoas que muito mal fizeram a educação nesse país. Exatamente, e foi ovacionado mais pelos estudantes. É aí onde eu sinto que a mensagem chegou, porque ele transmitiu diretamente aos verdadeiros interessados. Aquela juventude que ovacionou Lula ali no Centro Internacional de Conferência, aqueles jovens que gritaram quando ele dizia não desistam, não pense que todo mundo é corrupto. É corrupto, mas o político decente se calhar está dentro de si. Então, essas mensagens ainda bem que foram ditas diretamente para a juventude. E essa juventude vai ser o fator de pressão aos gestores públicos para que se comportem daquela maneira que o Lula falou. E se não se comporta daquela maneira, no meio daqueles jovens, no meio daqueles estudantes, hão de surgir vários Lulas que vão destronar os gestores atuais, os gestores públicos atuais. Porque o Lula falou diretamente, contagiou, contaminou a juventude diretamente e não precisou de intermediários, não falou num gabinete com o Chapo para o Chapo ele dizer para que a juventude não deve desistir. Ele falou diretamente para os jovens. E aqueles jovens, daquelas mensagens, aquele dia que ele falou, o Lula gerou milhares de Lulas dentro de Moçambique. E esses Lulas... Mas não é um subversivo, Lula. Não, é subversivo positivo. O Lula é subversivo, sempre foi. O Lula, muita gente não conhece a história do Lula. Ele conta sempre. O Lula só tem ensino primário e um curso de torneiro mecânico. Até mesmo esse primário foi feito lá no sindicato. É isso que ele tem. Tem qualificações sumárias. Mas foi o presidente que mais universidades criou. Exatamente. E não só, ele candidatou-se a primeira vez em 1989 para presidente, não conseguiu. Candidatou-se a seguir, não conseguiu. Candidatou-se, conseguiu a quarta vez para ser presidente. Mas a história de Lula é um exemplo de superação. Exatamente. Quem nasce no sertão brasileiro... Então, aquilo ali que o Lula esteve a dizer em público
aquilo ali vai criar uma grande revolução no sentido positivo da sociedade intelectual moçambicana. E aqueles intelectuais que continuarem ortodoxos, continuarem agarrados aos esquemas mentais anteriores, hão de ser ultrapassados por aqueles jovens que estavam diretamente a absorver a mensagem do próprio Lula. E eu penso que o país ganha com isso, o país ganha com o avanço mental, com a abertura, com a maior abertura mental que o Lula estava a transmitir. E isso é muito positivo. Exato. Salomão, se calhar vou pedir a minha realização para dar mais 5 minutos para nós avançarmos para o tema ligado à fraude dos exames. Como estamos a falar de educação, para a segunda parte abrirmos já a segunda parte com o tema ligado à crise na RENAM. Portanto, na mesma semana que o Lula esteve cá com essas mensagens, na segunda-feira seguinte somos surpreendidos, digamos, com esta questão da fraude académica, a venda dos exames, quer dizer, estas são técnicas, já fala-se já há décadas. Como é que nós não conseguimos resolver isto? Bom, nós não conseguimos resolver isso porque não há vontade política para se resolver. Eu sempre fui crítico à maneira como estamos a gerir o Ministério da Educação. Há 2 ministérios que eu ando sempre em cima deles porque estou muito familiarizado com eles. Um deles é a educação, o outro é a agricultura. Eu ando sempre em cima deles. Ou da agricultura. Salomão foi professor. Sim, eu fui professor e também sou agricultor. É por isso que estou muito atento ao desenvolvimento desses 2 ministérios. O Ministério da Educação, o próprio porta-voz, o que é que disse na conferência de imprensa? Diz que já há 3 anos que não tínhamos isto. Quer dizer que há 3 anos atrás já tínhamos conseguido resolver o problema. Mas depois o que é que acontece? Quando nós devíamos ter a solução consolidada, retrocedemos agora. Retrocedemos por quê? Neste momento. Então é preciso analisar isso. Porque o que é que dizem os professores? Aliás, o que é que diz o Ministério? O Ministério diz que o teste, a fraude, o exame foi desviado em Milange, na Zambésia. Os professores dizem que não. Era preciso ficar claro. De onde é que sai isto? Quer dizer, quais são os interesses envolvidos na produção dos exames desde o nível central? Verificar quais são os centros de produção de exame, quais são os centros gráficos de impressão de exame e qual é o meio de transporte que os exames seguem, qual é a linha que os exames seguem desde a sua concepção no Maputo até a sua aplicação nas escolas todas do país. E outra coisa, será que hoje, 2025, com o avanço das tecnologias e com o conhecimento que se tem hoje e com a existência de vários graduados de nível de doutorado a nível nacional, ainda se justifica que todos os exames nacionais sejam produzidos no Maputo? Não se pode criar centros ou provinciais ou regionais. Descentralizar os exames. Sim, mas depois com muito controle, para minimizar o impacto em causa de fraude. Por exemplo, agora temos que produzir exame da 9ª classe de nível nacional, incluindo aquela escola secundária de Zumbo, cujos alunos, se calhar, nem se aperceberam de que houve fraude em Milange. Quer dizer, então nós vamos ter que mais um dinheiro. Desorganizar um país inteiro mais um dinheiro por causa de uma situação localizada. Mas por quê? Porque nós é que generalizamos o problema. Se nós tivéssemos uma questão localizada, que criássemos condições para que o exame tivesse uma produção regional ou local, era outra coisa. O Ministério podia ditar ali essas balizas mestras das matérias e cada província produz seu próprio exame. E depois o Ministério criava mecanismo de monitoramento. Nós, no tempo em que nós fomos para Cuba, nos anos 70, já cubanos tinham o grupo de metodólogos, os inspetores da educação. Quer dizer, indivíduos que a nível local, a nível de uma ilha da juventude, tu já tinhas metodólogos suficientes de nível nacional ali. Todo o problema resolviam localmente. Se tivesse que vir alguém de Havana, o assunto era crime, era grave, era gravíssimo.
Agora, nós não conseguimos fazer uma coisa dessa. Não é essa medida, essa Com questão, tantos anos. essa visão centralizadora que nós temos em Moçambique. A UP deu o honoris causa ao Lula por ocasião do seu 40º aniversário. São 40 anos, hein? A formar docentes, a formar metodólogos, a formar gestores, pedagógicos, a formar inspetores. Forma para irem aonde esses indivíduos? Fazem o quê depois? Fazem o quê? Permitem a venda de exames, permitem a circulação de exames no mercado. E depois alguém pergunta-me, muita gente me escreveu esta semana, a dizer, diga lá, estamos a querer saber, quando há fraude no exame, repete-se o exame. Quando há fraude nas eleições, não se repete. E depois, quem faz fraude nas eleições são professores. E quem faz fraude nos exames são professores. Quer dizer, estes acabam descredibilizando a nobre função, a nobre profissão de professor. E nós não podemos tolerar coisas dessas. E eu penso que o país tem que mudar. Eu nunca fiquei simpático com as soluções que o presidente Chapo encontrou para o Ministério da Educação. Desta vez, essas nomeações não me agradaram nada e não mostram muito o avanço. Quer dizer, não mostram um passo à frente. Então, estamos a mudar para onde? Estamos a mudar para trás. Se mudarmos para trás, vamos ter esses problemas. E não há ninguém que nos garanta que depois até o porta-voz fica orgulhoso. Não, nós temos mecanismo de descoberta. Logo soubemos que foi em Milães. E depois, qual é a importância de você descobrir uma coisa que vai arcar, vai trazer uma despesa monumental para o Estado, produzir outra vez exames e voltar a aplicar, de onde é que virão os recursos? E esses recursos já eram escassos. É a mesma situação com as eleições. Quando tu repetes uma eleição em Guru, repetes uma eleição em Marromeu, repetes uma eleição em Nacala, por quê? Porque os chefes, os presidentes das mesas têm instruções para fazer fraude. E depois aquela fraude foi tão monumental que até os órgãos lá que deviam proteger ficaram envergonhados. Será que é melhor repetir? Quer dizer, foi muito evidente. Agora, a gente pergunta, de onde é que vêm esses recursos? Quer dizer que a fraude, a corrupção, encarece tudo num país. A falta da integridade dos órgãos de gestão pública num país, se não há mecanismo de colocar a integridade em primeiro lugar, esse país vai passar a vida a pagar contas de coisas que não estão a andar. Contas de coisas que não estão a andar. Então, esta é uma grande mancha para mim. Eu nunca esperei que em pleno 2025 ainda houvesse problema de exame. Com tantos doutores que nós temos, com tantos técnicos superiores que temos a nível do distrito, temos a nível da província, temos aqui no Ministério, já nem digo. Mas temos dificuldade de criar um sistema de criptografar os exames de tal forma que não seja possível alguém ver. Então, pronto. Estamos numa situação que só podemos lamentar. Exato. E lamentar e perder, porque o país perde. O país perde. Os recursos que a gente gasta, quem é que vai pagar? E quem são? Os culpados são 4 professores. Será isso? São 4 professores de Milange, lá em Milange, lá perto de Mulange, em Malau. Serão esses 4 só? Quer dizer que violaram isto tudo a nível nacional. Agora, com que objetivo? Então, eu penso que é preciso aprofundarmos essas investigações e sobretudo, colocar mecanismos que não permitam que haja isto. E também refletir rapidamente na possibilidade de descentralização dos centros de produção. Não é descentralizar o controle, mas descentralizar os centros
de produção. Para não afetar as outras províncias. E fazer com que o exame, por exemplo, da Zona Sul ou de Maputo, tenha algumas diferenças com o exame da Zona Centro ou da Zona Norte. O que o exame da Zona Norte não seja em tudo igual, mas que aborde as mesmas matérias, mas que as perguntas não sejam iguais. Isso todos os professores sabem fazer. Agora, por que não se envolve os professores? Por que não se trabalha com as pessoas na base para se produzir um exame que não é copiável, que mesmo se tirar um enunciado e publicar o enunciado, há de servir a um número muito reduzido de escolas e, se for detectado, a sua reprodução é menos onerosa do que um exame de nível nacional. Exato. Salomão, então vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo. Na segunda parte voltamos para discutir também questões geopolíticas, a ebulição na RENAM. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana com Salomão Moiane. Salomão, esta semana ficou marcada também com a entrevista do Antônio Muxanga, mas que na verdade vem verbalizar, digamos assim, um mal-estar generalizado que está a viver na RENAM. Acreditava-se que com a realização do Conselho Nacional de Nampula, a situação na RENAM ia se resolver, com aquelas, pelo menos vimos ali, sessões de reconciliação entre o Suf Momad com o Elias Jacame e também com o Magumice, mas quer parecer que o problema é muito mais profundo. As declarações que Antônio Muxanga fez na última quinta-feira na MBC são declarações absolutamente assustadoras para um partido como a RENAM e acima de tudo, dizem a respeito que não abona a própria pessoa do presidente. Como é que saímos disto aqui? Como é que a RENAM resolve o seu problema interno? Eu dizia Antônio Muxanga que é importante que o presidente saia antes do Natal para evitar ser despido na rua. Como é que viu esta entrevista? Bom, a entrevista... O Muxanga não foi extremamente radical no tom e no termo? Não, o Muxanga tem sido assim, tem sido radical não só para com o Suf, já foi radical para com o presidente Chapo, para com o presidente Nussi, para com todos. E, portanto, penso que é a forma de ser dele, mas olhando para aquilo que ele esteve a dizer, eu acho que ele não estragou nada. Ele disse aquilo que muitos, mesmo aqueles que ainda não falaram, que estão na RENAM, quando encontram-se conosco, falam aquilo que o Muxanga falou. A única coisa diferente é que o Muxanga sempre tem coragem de dizer abertamente o seu pensamento, e que é bom. Ele faz muito bem. E assim até encoraja os outros. Eu até lamento a postura um pouco dúbia de outros que também não querem o Suf para continuar e falam conosco. Estou a falar, por exemplo, do caso do Bissopo, que não fala em público, mas também faz parte do grupo que não quer o presidente. Estou a falar do caso do general de la Cama, do brigadeiro de la Cama, Elias, que também encontra-se com o Suf, dá a entender que está com o Suf, mas não está com ele. E mesmo o Magumice, a luta dele não está, mesmo o Madjibir, todos esses não querem o presidente do Suf, todos esses não querem. Agora, por que não se une e influenciar também os estatutos da RENAM? 1/3 dos membros do Conselho Nacional pode convocar o Congresso Extraordinário. Mas agora, será que não tem 1/3 de pessoas na RENAM que não querem o Suf? Tem mais do que 1/3. E por que não se organizam? Por que não fazem uma petição pública ou entregar
lá dizer que 1/3 exige a realização de um congresso extraordinário e nesse congresso extraordinário eleger uma nova direção. E tem que fazer assim, porque o SUF, da maneira como está, acho que merece ser empurrado, porque de todas as formas elegantes que já aconteceram, de todos os discursos bons, para ele se afastar airosamente, ele dá a entender que não está a perceber nada. E ele nem está a perceber que ele não está sendo útil para o partido dele. Aliás, ele está sendo destrutivo para a imagem de um grande partido, um partido histórico, deixado por Dhlakama no seu auge de popularidade. E não se pensava nunca que, a nível do país, surgisse uma força que suplantasse a Renamo, pelo menos a nível eleitoral, de tal forma que a Renamo, que aspirava a ser a primeira força, passasse para a terceira, em vez de se manter pelo menos na segunda, e se não consegue subir para a primeira, pelo menos continuava na segunda posição, não, desce. E depois, não há garantia nenhuma de que com este andar do SUF, nas próximas eleições, consegue se manter na terceira posição. Se calhar vai para a quarta. E se calhar alguém que está na quarta vai para a terceira ou para a segunda posição. Portanto, eu penso que o SUF, eu no lugar... Aliás, eu disse aqui já há muitos meses que veja lá o caso do Pedro Nuno... Pedro Nuno Santos, do PS. Do PS. Foi às eleições em maio. O partido dele não ganhou, caiu de segundo para terceiro. A única coisa que ele fez é eu vou-me embora. E o PS até já elegeu outro dirigente. Já tem um novo secretário-geral em tão pouco tempo. E que já está a trabalhar para organizar o partido para o futuro. Agora, o SUF perde eleições autárquicas, não há nenhuma reunião para analisar por que perdemos. Perde as gerais e presidenciais, não há nenhuma reunião para analisar por que perdemos. E os próprios militantes acham normal estar num partido que, quando vai a um pleito eleitoral, primeiro não se organiza coletivamente e depois, quando desempenha lá, quando termina, não há uma sessão para ver se desempenhamos bem, onde é que falhamos, o que é que devemos corrigir. Estão todos bem. Estão todos aí, aqueles que estão no Parlamento, acham que a missão deles é estarem no Parlamento. Não, a missão deles é trabalhar num partido que sirva aos interesses do povo. Por exemplo, estamos aí em Nampula. O próprio SUF é natural de Nampula. Nampula está a chorar, está cheio de deslocados. Memba está a arder. Toda a gente está preocupada com Memba. O Partido Frelimo está em Memba. Está a empacotar bens alimentares doados pelo Conselho Islâmico, porque estão a ir a Memba entregar. Renamo, zero. Depois já ir a Memba pedir voto. Quem vai lhe dar voto? Estamos aqui a discutir exames. Fraude nos exames. Qual é a posição da Renamo sobre a fraude nos exames? Zero. Afinal, partido político é para quê? É para sentar no Parlamento apenas, receber o salário? Não. Partido político é para trabalhar. É para mostrar ao povo quais são as coisas corretas, quais são as coisas que devem ser corrigidas. Estão todos os partidos a trabalhar. Até partidos novos como a Namola estão aí a desdobrar-se de um lado para o outro, a apresentar propostas legislativas no Parlamento, a entregar bandeira, fazer... Qual é a posição da Renamo sobre isso tudo? Gosta daquela bandeira, não gosta? O que acha? Apoia a mudança ou não apoia? Quer dizer, um partido inexistente. A Renamo com o SUF Momadi na liderança é inexistente. Agora, o que me preocupa a mim é o silêncio dos bons que a Renamo tem. Estão calados. Mas ele tem bons na Renamo. Deve ter alguns que sobram. Estão calados. Todos estão calados. Estão ocupados com a corte, o diálogo, se calhar. Não, qual diálogo? Aquele diálogo. Se a Renamo fosse um contrapeso para a Frelimo na COTE, íamos ter um bom diálogo. Mas com a Renamo moribunda, a Frelimo vai impor tudo lá, na COTE. Tudo que vamos ter como resultado da COTE,
há de ser a esperteza e a experiência da Frelimo. A Renamo está moribunda na cota. Acha que o Yusuf Mahamat é uma ameaça para a existência da Renamo? Não, é uma ameaça para a existência da democracia em Moçambique. O Yusuf Mahamat é uma ameaça para a existência da democracia em Moçambique. Contar com o Yusuf Mahamat para um processo democrático é contar com um nado morto, que na hora da verdade não vai dizer nada. Vai te deixar sozinho. Então, ele já deixou de ameaçar a Renamo. O que me preocupa a mim já não é problema da Renamo. A Renamo é com eles. Mas o papel que a Renamo, o vazio que a Renamo deixa. A Renamo está na corte. O que é que pensa a Renamo lá na corte? Nunca ouvimos nada. Então, se calhar a Renamo está na corte como uma profissão, um emprego. A Renamo está no parlamento como um emprego. Eu ganho tanto na corte, eu ganho tanto no parlamento. São felizes. Mas o problema do país não se resolve com a felicidade de 5 pessoas. Tem que se resolver com a felicidade do povo. O povo é aquele que está a sofrer em Memba. O povo é aquele que está a fugir de Chiur. Chiur, onde a Renamo até tem uma autarquia. O povo está ali, de bandada todos os dias. O povo é aquele que está a sofrer em todo o país. Em Macomia, em Muidumbe. O povo está ali. E a Renamo está feliz. Porque o presidente, ora é membro do Conselho de Estado, para quê? É um membro do Conselho de Estado para fazer o quê? A coisa mais enigmática do Yusuf Mahamat, mesmo estando nessas plataformas, dificilmente se ouve as suas ideias. É que não tem. Ele não tem ideias. E eu penso que o erro que os homens da Renamo fazem é de permitir uma morte a olhos vistos. Eles estão a ver que o partido deles está a morrer, com eles lá dentro. É o Titanic. É o Titanic, estamos a morrer. Não sabemos nadar, todos vamos afundar. O Yusuf está ali. Não sabe nadar, não deixa ninguém nadar, então todos vamos morrer. Portanto, eu penso que os bons que existem na Renamo, ou aqueles que se dizem bons, que se organizem e digam ao Yusuf, descansa lá, deixe-nos organizar o partido. E organizar o partido. Não pode também haver, já ouvi alguns a dizer, o Yusuf está disponível a deixar o partido. Mas é deixar com quem? O problema não é com ele isso. Deixar com quem? Dhlakama deixou com quem? O partido, o Yusuf é uma espécie de pedra angular da Renamo. Sim, ele quer sair, mas sair para deixar com quem? Deixar com quem? Deixar com a Renamo. Ele sai da direção da Renamo, a Renamo vai se organizar. A Renamo vai fazer um congresso, há de encontrar alguém. A Frelimo perdeu o Mongane, a Frelimo perdeu Samora, perdeu o Mondlane. Sempre encontrou soluções. E teve soluções. A própria Renamo perdeu o Matsangaíça. Matsangaíça, quando morreu em 79, na Vila da Gorongosa, deixou a Renamo com quem? Não deixou com ninguém. Mas a Renamo se organizou. E apareceu o Dhlakama. Dhlakama morreu. Apareceu o próprio Yusuf. Quem lhe entregou o poder ao Yusuf? Ele que saia quando chegar a hora. Há de aparecer alguém. Não, essa história de deixar com quem, afinal é partido dele. Quando saiu da ilha de Moçambique para Gorongosa, trazia um partido no bolso. Não. Então, a pessoa, quando não está em condições de desempenhar corretamente a sua função, sai. Se ele não sai, os que estão lá, que lhe façam sair. Mas essa é a grande questão, no fundo, é que, pelo menos daquilo que vimos do Conselho Nacional, sim, todos estavam lá a ovacionar o Yusuf, dizer que era o maior, o mais iluminado. Mas as informações que nós temos das pessoas que participaram desse congresso, é que o presidente Yusuf Mahamat, a reunião parece que estava marcada para as 8, só começou quase às 12. Às 12, porque ele só foi lá depois das 11. Depois começaram as atividades culturais. O Conselho Nacional a reunião foi mesmo de 2 horas. É um partido que não reflete de 2023. Então só levou 2 horas do Conselho Nacional. É reunião do Conselho Nacional isso. Mesmo reunião de uma célula, de uma delegação não leva 2 horas, leva mais. Agora como é que eles, um partido cheio de problemas, cheio de desavenças e totalmente desencontrado, e chega ali, reúne 2 horas, depois batem palma, já resolveram. Resolveram o quê? Aquela sessão ali. Qual é o plano de ação depois daquilo? Não há nada. Então eu penso que se os militantes da Renamo estão disponíveis a morrer com o Yusuf, que continua assim,
que faleçam todos coletivamente e vamos fazer um funeral coletivo. Mas se eles ainda querem continuar depois do sulfo, que se manifestem agora. Ou manifestem-se agora ou calem para sempre. É como se diz na gíria do registro civil. Portanto, o sulfo Humado não é líder, não é nada, não está a fazer nada. E ele, durante um tempo, até foi bem acarinhado. O próprio Muxanga, se ele dizia, exato, sempre o defenderam. E o próprio partido no poder sempre agitou, mesmo agora. Por exemplo, há quem me dizia que o culpado das eleições de 2024, o aparecimento do poder, a culpa a culpa é do Suf Mohamed, que não cumpriu com o seu papel histórico de garantir o segundo lugar. Não garante. Todo esse barulho que tivemos com o Venâncio, a culpa é do Suf Mohamed, que não cumpriu com o seu papel histórico. Não cumpre e não vai cumprir. E ele deixou passar todas as oportunidades possíveis. Mesmo quando esses Venâncios queriam o poder na Renamo, se ele tivesse entrado num acordo com eles, deixá-los, era muito bom. Esses jovens, Manuel de Araújo, outros, estão a mostrar interesse, mas estão a ser bloqueados. Não pode. Um partido assim não vai longe. Um partido assim não vai longe. Quer ser alternativa a Frelimo. Não pode. Frelimo já ultrapassou. Frelimo já não está preocupado com a Renamo. Frelimo já esqueceu o que existe a Renamo. Quando a Frelimo pensa em conferência de quadros, em Chimoio, no próximo ano, está a pensar o outro tipo de opositor, não está a pensar no SUF. O SUF... Já tem reuniões periódicas, brigadas já nas províncias, estão a trabalhar, tem reuniões já preparadas para os próximos meses, mas de fato na Renamo... Mas na oposição, porque também é outra questão, também, só para fecharmos esse tópico, mesmo ao nível do próprio líder da oposição, o Podemos, essas questões que você quer referir... Sim. Também não conhecemos as opiniões dele. Também não há discurso. Não sabemos o que ele pensa sobre Memba, sobre... Exatamente, mas aí eu compreendo, porque de facto o líder da oposição, que agora é o Dr. Albino Forquilha, tinha que se pronunciar sobre o país, tinha que indignar-se com algumas situações, também está calado. A única coisa que lhe perguntaram recentemente, ele disse que estava muito feliz com o Chapo. Quer dizer, isso não é assim, quer dizer, está feliz com o Chapo, mas tem que dizer ele como líder da oposição, eu estou feliz com o Chapo, só que ele tem que ver ali. Agora, ele está feliz com o Chapo, acabou. Então entra no partido do Chapo, sai lá do líder da oposição, deixa os outros ocupar. Então, eu penso que nós aqui, política de Moçambique ainda está na pré-primária. É preciso ver esses líderes que andamos aqui a incubar de qualquer maneira, a chamar de líder. Não tem liderança nenhuma. A oposição, a alternativa a Frelimo é a própria Frelimo. Bom, até aqui era isso. Mas pronto, estão a surgir grupos aí que podem criar problemas a Frelimo. Um dos problemas também, digamos, quem vai derrubar a Frelimo é a própria Frelimo, devido a sua impopularidade em muitos sítios, devido às políticas que tem vindo a levar durante muito tempo. E pronto, hoje em dia, as pessoas, publicamente, a Frelimo já não é a mesma. Agora, a Frelimo tem que trabalhar também. Mas não continua forte, pelo menos com relação a esses outros... Não é para fazer face a um SUF, mas é para a Frelimo reconquistar o povo. A Frelimo tem que reconquistar o povo. Até porque e para reconquistar o povo, a Frelimo tem que mudar um pouco os métodos. Eu estive a ver esta semana passada a Verônica Macamo na província de Maputo e tal. Nós temos que refinar um pouco aquele discurso. Não é esse discurso, não, é preciso tentarmos ver, porque ali juntamos o OMM, todos dançam, então já trabalhamos, não é bem assim. Temos que fazer isso, se calhar na chegada, depois termos um trabalho em profundidade, com um grupo de jovens, não jovem da OJR, com vários grupos, várias classes da juventude a nível de cada província, e tentarmos entender bem, afinal, por que as pessoas desistem de algum modo de seguir este e aquele ideal? Então, é preciso um trabalho de fundo. Isso por parte da Frelimo.
para o senhor Ossufo, é preciso reconquistar o partido. O Ossufo não pode visitar nenhuma delegação provincial agora. Qual é a província onde ele pode ir à vontade, sem ser apedrejado? Não tem. Qual é o distrito que o Ossufo pode sair e dizer, vou visitar? Vou a Inhambane, vou a Gaza, vou aonde? Vai ser apedrejado. Então, é um líder sitiado. Quando foi lançar a COT em Manica, ele visitou a sede. Naquela altura. Agora, aquilo que ele visitou naquela altura já não existe. Já é outra coisa. Aquilo já mudou. Nesta altura já não pode fazer. Então, eu penso que nós não estamos a fazer. Quer dizer, e cuidado com isto, porque também podemos ficar felizes, dizer que é crise com o SUF, apenas. Mas quer dizer o quê? Quer dizer que este diálogo inclusivo em que estamos todos engajados, se não tiver atores firmes, atores organizados, atores visionários, vai ficar um diálogo inclinado. Então, não é bom que nós tenhamos uma RENAMO fragilizada como está. Porque a RENAMO era o partido que devia fazer o contrapeso dentro da COT. Se a RENAMO está assim tão fragilizada, quer dizer que não tem propostas, não tem ideias. E se não tem ideias, vão vingar... Mas também porque a RENAMO nunca propôs o diálogo. Então, se não tem ideia, vão prevalecer a ideia de alguém. E temos que ter cuidado com a conclusão de um processo em que vai dizer que não, envolvemos a RENAMO, envolvemos quem... Mas envolver uma RENAMO muda, uma RENAMO sem ideias. Temos que ter cuidado com isso. Salomão, só para fecharmos mesmo, o presidente Daniel Chapo, ao longo desta semana, também teve muitas ações, muitas intervenções. O Ministério do Interior esteve também a visitar setores econômicos, para além de ter participado nesses colóquios todos. Se calhar só mais uns 2 minutos, 3 minutos, só para fazer também um balanço daquilo que tem sido a atuação do presidente nos últimos tempos. Ele fez muitas coisas, mas a coisa que eu queria mencionar, que posso mencionar, foi o discurso dele na abertura do Conselho Coordenador no Ministério do Interior, em que ele mostrou aos membros do Conselho Coordenador que ele está dentro dos esquemas que eles fazem. Ele conhece os esquemas, conhece o stick diário dos polícias de 5.000 meticais que os comandantes mandam os agentes de trânsito trazer para o gabinete, os dinheiros que são cobrados, a maneira como isso aí enjoa e desanima os turistas que vêm para cá a pensar que Moçambique é um bom país, mas quando chegam aqui são extorquidos desde Ressano até chegar lá onde eles querem chegar. Portanto, pronto, mostrou que sabe, mostrou que não quer, mas agora falta mostrar como é que combate. Porque não basta não querer, não basta mostrar que conhece, tem que mostrar os mecanismos para acabar com isso. O presidente tem estado a ser muito incisivo. Sempre que há um evento ligado às Forças de Defesa e Segurança, os discursos dele são muito incisivos. Sim, mas terminam aí e não tem consequências. Por exemplo, o presidente, quando era candidato, ele disse uma coisa que eu até apoiei muito na altura. Ele disse que eu trabalho na província de Inhambane. De Inhambane para Maputo, temos mais de 20 postos de controle. Isso não pode continuar. Era candidato. Agora eu queria perguntar ao presidente, tem quantos agora? Tem 2? Tem 3? Tem os mesmos 20 ou aumentaram? Portanto, não avançamos. Não foi por causa das manifestações, eventualmente? Não foi por causa das manifestações? Não, manifestações? Agora que não temos manifestações, quantos postos de controle temos? Temos os mesmos ou triplicados. Eu, de Maputo até aqui na Manhissa, todos os dias, claro que a mim não me mandam parar porque já me conhecem, mas todos os dias estou a ver pessoas a serem paradas. Em postos fixos e outros móveis. Não fixos, móveis, vários. E vejo os turistas sul-africanos a serem questionados em português por polícia que não fala a língua do turista.
mas consegue obter aquilo que ele quer para o turista continuar. E exigem coisas que não têm sentido, muitas vezes. É universal, as notas... Então, eu penso que nós temos que dar um passo à frente. Não basta dizer que não queremos isso. E também é preciso saber uma coisa. Veja lá, uma caravana de carros de sul-africanos que claramente vem aqui em turismo. Até tem barcos, carregam barcos. Você manda parar, quer exigir o quê? Você pensa que alguém pode sair de Cape Town até vai em Nhambane, lá, em Pumene. Ele não tem carta de condução, o carro não tem livrete. Quer dizer, você sair de Cape Town nessa distância toda, você vai passar férias, mas não tem documento. Mas isso é uma presunção do Salomão. A polícia tem que aferir. Mas aferir o quê? No fim do dia não afere nada. No fim do dia vai aferir outras coisas que não são aquelas. E lá na África do Sul, na imprensa sul-africana, está cheio de relatos de tipos que dizem o seguinte: Moçambique é muito bom. A única coisa que mancha Moçambique é a polícia. A polícia anda-nos a extorquir de ponta a ponta. Isso é que é uma realidade. Então, nós temos que acabar com isso. Nós não podemos, por um lado, andar a dizer pessoas que venham a Moçambique e, por outro lado, colocar a polícia na rua que diga na prática, não venham a Moçambique. Então, é preciso acabar com isso. E isso é preciso não só falar no Conselho Coordenador, como é preciso o próprio Ministro do Interior, o próprio Comando-Geral, terem medidas concretas que mostram que a nossa polícia é uma polícia friendly, é uma polícia amigável em relação aos turistas. É uma polícia que facilita e não anda aí apenas obcecada em coisas... Mas o Comandante-Geral tem estado a fazer, nas últimas intervenções que ele tem estado a fazer, na cidade da polícia, recuperar, essa palavra, recuperar, digamos assim, a sua ligação com o povo. Exato, eu tenho saudade disso também. Mas é preciso isso entrar no polícia todo, a nível nacional, a nível concreto da estrada, sobretudo. A polícia que está na estrada é o espelho da restante polícia. Se os que não estão na estrada andam a desencorajar as pessoas, andam a criar situações, também os outros polícias ficam manchados, mesmo que não estejam a fazer a mesma coisa. Exato. Salomão, então, ficamos por aqui do ponto de vista de temas, esgotamos, tivemos a alargar um pouco o tempo. Então, queria agradecer a sua presença nesta noite e agradecer também a audiência dos nossos internautas e também dos nossos telespectadores que nos acompanham todos os domingos aqui na MBC TV. Então, fica a nossa promessa de voltarmos no próximo domingo, à mesma hora. Boa noite, até a próxima.